Oi, gente, tudo bem? Hoje vocês vão perceber, se já não perceberam isso, que quando eu não estou muito legal eu não consigo disfarçar. Então, já aviso de antemão que hoje não é o melhor dia. Eu acho que diferente de ontem, que eu vim aqui e conversei de uma forma super leve, inclusive falei horrores, né? No caso de falar muito. É, Ontem eu trabalhei desde o momento em que eu acordei. Eu fui fazendo todas as coisas que eu tinha que fazer no dia. Tinha que não, né? Que eu escolhi fazer no dia de ontem. Eu fiz de uma forma muito leve, muito calma, né? Com equilíbrio e tudo mais. E no final do dia eu estava muito feliz por ter conseguido pelo menos um dia da semana fazer dessa forma. E eu queria muito que hoje fosse dessa forma também, mas não rolou. Hoje eu acordei já não me sentindo muito legal. Fiquei enrolando na cama, aí levantei, comi uma coisa, voltei pra cama. Depois eu fui fazer almoço, eu não tava me sentindo muito bem, tava me sentindo meio tonta, meio nauseada, assim, com calor e ao mesmo tempo com frio, enfim, acho que era até um lance de pressão. Mas terminei de fazer almoço, comi, aí eu deitei na cama e eu dormi bastante, perdi até momentos do dia, digamos assim, que eu gostaria de ter aproveitado de outra forma. Se não trabalhando, como eu falei ontem, que eu tinha algumas coisas que eu queria organizar antes de começar a semana, com os meus amigos. E, na verdade, tipo, eram umas 4 horas quando eu dormi, e 4h30 meus amigos estavam me mandando mensagem que, sendo bem sincera, eu tenho 2 unidades de amigos aqui em Porto Alegre, então, quando eles estão dispostos a me ver, no caso, esse é um pensamento que eu tenho que eu deveria mudar, que a gente é amigo, né? Se eu quiser ver eles também, eu tenho essa liberdade. Só que no caso, é um amigo meu que mora aqui na mesma rua que eu, por isso que também eu procurei para alugar um apartamento que fosse perto da casa dele, porque era a única referência que eu tinha na cidade. E o outro amigo que eu estava referindo, no caso, é a namorada dele. E eles só ficam juntos no final de semana, que também é um período que eu tenho para mim sair de casa. Então eu não quero ter todo final de semana enchendo o saco deles pra gente sair e se ver. Só que, como eu comentei aqui já nos vídeos, não tenho passado por uma semana incrivelmente maravilhosa e eles estão cientes disso, porque eles acompanharam todo o processo do que está acontecendo. E enfim, por conta disso, eles também querem se fazer mais presente, né? Não me deixar sozinha. E aí, hoje eles estão me mandando mensagem, tipo, oi, o dia tá lindo, vamos sair? E eu tava dormindo. E aí eu acordei assim, tipo, porra, eu perdi um tempo precioso do meu dia dormindo ou rolando no Instagram, não fazendo nada de produtivo, porque eu não fiz nada de produtivo hoje. Enquanto eu queria ter feito outras coisas, mas é isso. Não adianta chorar pelo leite derramado, né? Já que eu dormi um pouco à tarde, vou ir até mais tarde trabalhando. E a minha amiga, que quando eu falei que eu tava dormindo, na hora que ela me mandou mensagem, ela disse que vai vir aqui daqui a pouco pra me ver, pelo menos. E aí é basicamente isso, pra não dizer, para não dizer que eu não fiz nada, eu li algumas páginas desse livro aqui hoje, e é muito difícil a leitura, tá? Nossa senhora, é um monte de nome difícil e termo que eu nunca vi, enfim. Eu tô na página 47 e eu tô lendo ele em voz alta. Eu tava lendo ele em voz alta hoje porque eu percebi que fazia muito tempo que eu não fazia isso, ler em voz alta, né? O último livro que eu li até tinha lido alguns capítulos assim em voz alta, mas não muito. E esse aqui eu gosto porque faz diferença tu ler em voz alta, porque quando tu vai ler alguma coisa para outras pessoas, por exemplo, tu percebe, eu no meu caso percebia que beleza, tinha muito o que melhorar assim na minha leitura. E como a gente melhora é com prática. Então eu resolvi ler em voz alta para mim praticar um pouco mais também a minha leitura de uma forma diferente. E daí cheguei na página 47 e isso é 1/3 do livro. Então eu acredito que mais uns 2, 3 dias eu termino ele, porque não quero ficar me arrastando muito, né? Como eu disse, ele é uma leitura mais complicada. E se eu parar de ler por conta disso, eu não vou terminar ele nunca. E o objetivo é terminá-lo. E acho que no mais é isso, né? É isso.
daqui a pouco vai chegar minha amiga aí, então quero fazer um vídeo mais rapidinho também e depois trabalhar um pouco. Mas enfim, o que eu separei para o vídeo de hoje, para não ficar só eu reclamando aqui, é os filmes que eu vi este ano. Inclusive, ontem eu vi um, tá? E eu adorei, chorei horrores, eu dei 5 estrelas para ele, porque me pegou bastante. É um filme de 2017, que é Lady Bird. Eu já tinha escutado ele falar dele em... Eu não lembro se foi num dos vídeos que uma amiga minha tinha me mandado com recomendações de filmes, que tinha ele, eu acho que sim. E eu vi também no TikTok de um grupo de amigos que eu sigo, que eu adoro. Eles tinham comentado alguma coisa e comentei com meu amigo, que mora aqui perto. E aí ele também falou, tipo, nossa, vê esse filme que tu vai gostar. E realmente me pegou bastante. Mas vou falar dos filmes, eu tô aqui com o Letterboxd aberto, tá? Pela ordem que eu assisti esse ano, e o primeiro que eu assisti foi no dia 24 de janeiro, foi I'm Still Here, né? Ainda estou aqui, que eu não tinha assistido ainda. Como eu disse, acho que foi no vídeo anterior, que eu não tenho muito costume de ver filmes, né? Então não tinha visto esse ainda. Mas esse dispensa comentários, né? Todo mundo sabe, espero que todo mundo saiba sobre o que se trata e a importância e né, a repercussão que teve, enfim, por conta do tema, por conta do filme excelente que é mesmo, né? Que ganhou Golden Globes, ganhou Oscar. E muito merecido, esse também eu dei 5 estrelas. E a minha review dele foi: comecei a chorar quando o cachorro morre e não parei mais. Desculpa se é um spoiler. Eu espero que não seja, porque eu considero que eu já assisti atrasada, né? É um filme de 2024, eu assisti em 2026. Espero que não seja um spoiler para quem está vendo esse vídeo. Mas também não é um grande spoiler, né? Desculpa. É mais ou menos ali na metade do filme que isso acontece. E aí, dali pra frente, meu amigo, é coisa. Enfim, daí eu assisti esse porque eu tava em dívida comigo mesma de ter assistido, de não ter assistido ainda, então eu assisti. Depois nós temos Planeta do Tesouro, ou Treasure Planet, que é de 2002, e eu vi na recomendação do Cortina de Fumaça, como estava assistindo, eles fizeram um episódio em que cada um, o Jorge falava 3 livros, o Ribeiro 3 filmes e o Bruno 3 séries que eles recomendavam, assim, ou que eles gostavam, né? E aí o Ribeiro fala de Planeta do Tesouro, e aí tanto que a minha review tem a ver com isso. Eu coloquei: assistir a partir da seguinte recomendação. Assista se você tem uma boa relação. Não. Assista se você tem uma relação ou muito boa ou muito ruim com o seu pai. 3 pontinhos. Porque isso não quer dizer nada, né? Tipo, se você tem um pai, ou você vai ter uma relação boa, ou você vai ter uma relação ruim com ele. Então o filme é pra qualquer um. Mas tem esse ponto, né? Que é trabalhado no filme, logo no início, mostra que ele é criado só pela mãe, que ele tem um vínculo muito forte com a mãe, e mostra o pai dele indo embora, enfim, e aí existe um personagem que ele vai criar uma relação assim, meio de pai e filho mesmo no filme, que é muito bonito, muito legal. Eu vi no dia 10 de fevereiro, e eu gostei bastante do filme, mas eu acho que eu fui com muita sede ao pote, tipo, fui esperando uma grande coisa, muita expectativa, e ele pra mim foi só um filme, sabe? Tipo, não me marcou. É lindo o filme, assim, é um clássico da Disney, né, de 2002. Ele é meio esquecido porque ele foi lançado um pouco antes de Harry Potter, e aí chegou Harry Potter amassando tudo, né? Mas, então ele é meio injustiçado por conta disso. Mas é um ótimo filme, eu recomendo também. Só que eu dei 2,5 estrelas justamente porque não me pegou muito. Eu achei que eu ia criar um vínculo maior com ele, e não foi o caso. Aí, no dia 14 de fevereiro, a minha irmã veio me visitar. E aí, de tarde, eu e minha irmã, a gente cresceu junto, então a gente tem como é que eu posso dizer, não é nem um costume, mas a gente gosta de ver desenho junto. A gente tem
essa coisa que vem desde a infância, né? Então eu abri lá o Disney e aí eu procurei um filme recente da Disney, né? E tinha Hélio. E ano passado, foi lá que eu me mudei, em junho, eu assisti Luca, que é dessa nova geração de filmes da Disney, e eu amei Luca, eu chorei, nossa, é incrível, lindo o filme, recomendo muitíssimo, né, eu adorei, de verdade. E aí eu fui assistir ele pensando, tipo, com um bom pensamento, sabe, de tipo, nossa, Luca foi muito bom, gostei muito, e me parece que vai para esse mesmo lugar. E aí eu assisti esse Hélio, e nada, sabe? Que filminho ruim, com todo respeito, mas é um filminho bem ruim. Mais como é que eu posso dizer, que é meio batido da Disney, né? A criança que não tem pai. E, né? Que criança da Disney que tem pai e mãe. E, enfim, não tenho muito o que dizer sobre esse filme. Esse eu não recomendo. Mas foi assistido, dei uma estrela pra ele, só pra dizer que. E eu botei na minha review Jamais Será Luca. Porque é basicamente isso. Fui com a expectativa de assistir um Luca 2.0 e me decepcionei grandemente. Depois, no dia 21 de fevereiro, eu assisti After Sun, que eu já comentei aqui, assim como Perfect Days, que é o próximo, que me pegou bastante. Esse eu dei 4 estrelas e a minha review foi machuca bastante. Gente, que filme incrível que é After Sun. Puta que pariu. Então, o que acontece? Nesse dia eu tinha decidido que eu ia ver um filme, não tinha escolhido qual ainda. E aí eu postei no meu Close Friends pedindo recomendações. E uma amiga minha me mandou uns 3 reels com recomendações de filmes. E aí o primeiro era, tipo, filmes pra você assistir quando a vida não tá fazendo muito sentido. Já adorei, o título já me pegou. E aí outros 2 que eram um filme só. Eu acho que não, esse aqui era um vídeo só. Aí tinha outro que era esse pra assistir quando a vida não tá fazendo muito sentido. Daí tinha Perfect Days, tem Julie e Julia, eu acho, e Chef, que eram essas 3 recomendações. Aí tinha um vídeo só que era de After Sun e um vídeo só que era de Lady Bird. Então eu já assisti um filme de cada um dos vídeos que ela me mandou. Ainda falta 2 filmes dessa recomendação aí. Mas enfim, falando de After Sun, é incrível o filme. A sinopse dele é que a diretora do filme, ela relembra uma viagem de 20 anos atrás que ela fez com o pai dela e mostra, tipo, o ponto de vista dela daquela situação e como ela interpretava naquela época e uma mistura de como ela interpreta hoje, né? Então é muito bom o filme. A diretora, assim, é incrível. Eu sei que ela tem outras obras que também são muito relevantes, assim, e ela é nova, né, pra ser diretora, assim, geralmente na idade dela não tem muita relevância, digamos assim. Mas ela é muito boa e esse filme aqui, ele, assim, eu sou muito chorona. Eu tenho tipo, muito fácil de chorar assistindo filme, inclusive eu gosto de chorar assistindo filme. Me sinto num momento bom pra me chorar. E aí, esse filme eu não chorei, eu fiquei contemplando ele, porque ele é lindo, tá? A fotografia dele é incrível. E aí eu fiquei o filme, assim, contemplando, vendo, sentindo o filme. E no instante que começou a subir os créditos, eu começo a chorar sem parar. Sem parar. Assim, incrível. Eu dei 4 estrelas pra ele, porque durante o filme ele é mais lento, né? Como eu disse, ele é bem contemplativo. Então, durante o filme eu ficava tipo, será que eu tô entendendo? Será que você tem o lugar certo, sabe? Porque é aquela coisa, assim, acostumada a ver filmes com início, meio e fim. E esse é como se fosse só um meio, sabe? Mas é muito bom, eu super recomendo. Eu só dei 4 estrelas porque o meu critério de avaliação é o quão me envolveu na história, né? O quão me pegou a história e como me fez eu me sentir, tá? Não é tipo,
a direção, a luz, a captação. Eu não sou técnica desse jeito, é só como fez eu me sentir. Então, por isso eu dei 4 estrelas pra ele e a review foi machuca bastante. Depois temos o Perfect Days, que eu acho que em todos os vídeos que eu gravei aqui, eu falei dele, e inclusive ontem eu vi que eu dei 4 estrelas, bom dia, 4 estrelas e meia pra ele, e eu fiquei pensando, tipo, cara, desde que eu assisti esse filme ele não sai da minha cabeça, tem uma semana praticamente, e eu dei 4 estrelas e meia, mas também foi o mesmo critério de como fez me sentir, esse é só porque durante o filme também eu fiquei meio, tá certo isso, sabe? Tipo, será que era pra mim estar entendendo alguma coisa a mais? Só que não era pra mim estar entendendo nada mais. Ele é exatamente aquilo que tá se passando. É incrível esse filme, é outra visão de vida depois dele, realmente. É pra assistir quando a vida não tá fazendo muito sentido. Eu recomendo fortemente que todo mundo assista esse filme. Eu quero conversar com as pessoas sobre esse filme. Eu já vi vídeos aqui no YouTube de reviews, né, enfim, do filme, e ele é incrível, tá? A minha review dele foi um dos filmes mais meditativos e bonitos que tive o prazer de assistir. Olha que bonito, até eu me surpreendo. Assisti ele dia 23 de fevereiro. É incrível, eu não tenho muito mais o que falar, porque eu já venho falando há dias dele. Ele só é incrível, assistam, e é isso. E o filme que eu assisti ontem, olha que bonitinho a review dele. Esse eu dei 5 estrelas porque me pegou muitíssimo, assim, eu chorei bastante. É incrível o filme e eu não sei como é que eu não tinha assistido antes, tá? Eu acho que se eu tivesse assistido antes eu teria chorado do início ao fim. Mas talvez era pra mim assistir agora também, pelo contexto de tudo que tá acontecendo. Mas enfim, a minha review dele foi muito forte para quem saiu de uma cidade minúscula do interior aos 17 anos. Te amo muito. Porque, né, como eu falei, 5 estrelas. Porque esse filme, ele retrata, tipo, uma adolescente ali que tá no último ano do ensino médio, que ela mora numa cidade pequena, que ninguém conhece, e ela tem o sonho de fazer faculdade em Nova York. E, enfim, ela é muito. O sentimento, assim, é que ela é muito grande para aquela cidade, sabe? Ela é demais. E não faz sentido ela estar ali. E aí o filme traz também o ponto que foi uma das coisas que eu vi antes de assistir, que é para quem tem mommy issues, né? E eu não tenho problemas com minha mãe, mas não é só pra quem tem mamichos, mas é que no filme retrata que a mãe dela é incrível com todo mundo, ela é uma super mulher, assim, né, que dá presente pros colegas de trabalho, conversa com todo mundo, ela é muito legal com todo mundo, e com a filha dela ela é bem rígida, bem dura. Então, não se desenvolve muito a partir disso, mais, eu acho que é a última cena que fala bastante sobre isso, mas eu não vou dar spoiler. E eu digo que é muito forte para uma menina que saiu da casa da mãe aos 17 anos, de uma cidade minúscula, porque eu cresci, né, eu morei 11 anos em uma cidade de Santa Catarina, que tem 30 mil habitantes, e ela, por si só, tipo, era cidade grande para outras cidades ao redor, que as outras cidades ao redor tinham, tipo, 10 mil habitantes. Então, Maravilha, que é a cidade que eu morava, era, tipo, essa referência de coisas na cidade, porque todo o resto era interior, e a maior cidade próxima era Chapecó, que ficava 1h30, né, de Maravilha. E aí, eu nem cheguei a concluir o ensino médio lá por conta da pandemia. Como eu falei, saí com 17 anos da casa da minha mãe, porque enfim, vivi minha vida lá e eu já tinha um plano de, quando eu terminasse o ensino médio, eu iria morar com o meu pai, ou pelo menos me mudar para a cidade que meu pai morava, para me fazer faculdade, porque lá nem faculdade tinha que ir para outra cidade fazer faculdade e seria muito trampo, enfim, não só por isso, porque eu também não me via naquele contexto. E daí
aconteceu a pandemia em 2020, eu passei bastante tempo com o meu pai durante a pandemia, já que eu não tinha que estudar, né? E meu pai morava no Rio Grande, em Santa Cruz do Sul. Aí, final de 2020, início de 2021, eu voltei para Maravilha, comecei a trabalhar lá, trabalhei por uns 7 meses, enquanto eu ainda estava estudando, só que era EAD, né, por conta da pandemia mesmo, e eu tava me sentindo meio perdida, sabe? Tipo, eu tava trabalhando muito e não tava estudando, e meu objetivo era estudar mais do que trabalhar, e, enfim, eu não estava mais me encontrando lá, não estava feliz, estava acontecendo um monte de coisa, já não me sentia mais tendo um lar, sabe? Eu acho que a pior coisa que tem é, tipo, tu ir pra casa e não se sentir num ambiente acolhedor, num ambiente seguro. Eu tava cansada disso já. Então, aí eu fui morar com meu pai em 2021, quando eu tinha 17 anos, e foi muito difícil. Olha, nossa, não queria chorar aqui. Foi difícil porque eu sempre. Calma, deixa eu me recuperar. Sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe e eu imagino como ela deve ter ficado quando eu resolvi, né, me mudar. De que causa essa revolta mesmo, eu imagino o pensamento de tipo, o que eu fiz de errado, né, pra ela querer sair daqui. Só que nunca foi uma questão com a minha mãe. Acho que era mais comigo mesmo e eu tinha que me resolver com isso. E eu precisava do meu espaço, precisava focar no que eu realmente queria, que era estudar naquele momento. E por isso eu me mudei e fui morar com meu pai, mas não que tenha sido uma coisa fácil. E esse filme me lembrou, né, desse momento. E agora, no final do... Um pequeno spoiler, tá? No final do filme, ela vai ir pra Nova York. E aí mostra ela também na cidade, que ela, tipo, chega aloprando, sabe? Vai pra uma festa, bebe e acorda no hospital e no outro dia de manhã ela vai pra igreja. E porque era o que ela tinha de familiar da cidade que ela morava. Eu não queria chorar, eu juro. E me lembrou muito quando eu vim pra cá, pra Porto Alegre, que eu me sentia assim, sozinha. E aí eu encontrei, tipo, uma paz, um sentimento bom, um sentimento de familiaridade quando eu fui na igreja. Apesar de eu ser espírita, apesar de que em Santa Cruz eu frequentava o centro espírita, aqui eu fui numa igreja católica e me tocou muito, porque é essa coisa de realmente se sentir num lugar seguro, familiar. E, enfim, é mais ou menos como termina o filme e ela liga pra mãe dela e pergunta pra mãe dela como ela se sentiu a primeira vez que dirigiu na cidade. Apesar de eu não ter carteira de motorista ainda, imagino que não seria diferente se eu tivesse dirigido a primeira vez naquela cidade, porque eu tenho muito carinho por ela. Não me envergonho por conta de ter crescido naquela cidade, né? Muito pelo contrário, eu sempre faço questão de comentar, de citar isso, porque faz parte de quem eu sou hoje. Eu sou meio essa Chico Bento no shopping, meio essa menina do interior mesmo, porque minha personalidade foi moldada lá, querendo ou não, sabe? A nossa personalidade, ela vem muito da infância, e minha infância foi lá. E amizades que eu tenho hoje em dia também são de lá, enfim. Aquilo lá tem uma conexão muito grande comigo ainda. E, enfim, eu sou muito grata e esse filme maravilhoso fez eu me lembrar de tudo isso. De quando eu sou grata pelaquela cidade, o quanto eu amo minha mãe, que ela não teve nada a ver com eu precisar sair daquela cidade. E aí, só para conectar aqui a história, né? Em 2021 eu fui morar com meu pai e eu fiquei morando com ele até ano passado. E ano passado eu me mudei aqui para Porto Alegre. E eu tenho uma relação muito boa tanto com meu pai quanto com a minha mãe. E sempre senti muito só por eles morarem longe. Então sempre que eu tava com um, eu tava longe do outro, né? Eles são separados, obviamente. E só que também isso me fez ser quem eu sou, porque hoje eu lido, acho que muito bem também com isso de estar distante dos dois ao mesmo tempo, agora que eu tô morando sozinha, e ter que lidar com essas coisas, enfim.
Não era pra eu ter chorado, desculpa. Eu detesto chorar na frente das pessoas, por mais que só tá eu, e por isso que eu devo ter chorado, porque se tivesse qualquer outra pessoa aqui, eu não estaria chorando. Mas é isso. Assistam Lady Bird, é muito bom. Principalmente meninas e que tem uma relação meio conturbada com a mãe, não que seja o meu caso, mas eu acho que faz muito sentido porque é isso, muitas vezes a gente reclama, mas a gente não se coloca no lugar dos nossos pais também. E sempre que eu faço esse exercício de se colocar no lugar da minha mãe, é bem dolorido. Mas eu quero parar de chorar, tá? Minha amiga vai chegar daqui a pouco, ela não mandou mensagem ainda. Mas por hoje é isso. Espero voltar melhor amanhã e trago atualizações, tá bom? Então, um beijo e até amanhã.